Meu nome é Helena. Eu não sei nem por onde começar. Precisei de um tempo para saber encarar a realidade de tudo que estava acontecendo. Tudo começou desde que eu cheguei da maternidade com ele. Eu percebia que na hora de mamar ele não olhava para mim. Inúmeras vezes meus olhos encontravam os olhos dele e ele sempre desviava. Sempre achei isso meio estranho, mas conversando com algumas mães, elas me pediam para ter paciência. Quando meu bebê tinha pouco menos de 1 ano, percebi que ele não tinha muita força nas perninhas, não engatinhava. E eu via as crianças da mesma idade pela vizinhança, nas festinhas, filhos das minhas amigas já começando a andar. E isso, de alguma forma, me despertava um alerta. Mas a família do meu marido falava que eu estava colocando doença no meu bebê e que eu estava ficando louca. O tempo foi passando e cada vez que eu parava para notar o seu comportamento, eu percebia algo novo. Notei que ele não falava as palavrinhas e nem apontava. Eu tentava chamar a atenção de todas as formas, mas nada adiantava. Comprei até brinquedos altamente educativos, mas mesmo assim não funcionava. Então eu pensei, será que eu estou errando na educação do meu filho? O que eu estou fazendo de errado? Quando meu filho fez 18 meses, eu o levei a uma consulta com o pediatra e relatei as coisas que observava e achava estranho para a idade dele comparando com outras crianças da mesma idade. E o médico me disse que era normal, que ele era a única criança da casa e que precisava ir para uma creche para se desenvolver. E foi o que eu fiz. Na semana seguinte, matriculei ele na escolinha perto de casa e, para minha surpresa, nada mudou. Continuou igual. A educadora dele dizia que quando levava as crianças para brincar, ele sempre se isolava e ficava correndo sozinho ou brincando só. E isso me deu um aperto no coração, pois eu sentia que meu filho era diferente. Eu levei novamente ao pediatra dele e disse o que estava acontecendo na escola e o médico mais uma vez disse para eu ter paciência, porque com o tempo ele ia se soltar e começar a falar e que cada criança tem seu tempo. Infelizmente o médico não estava certo e a situação só piorou. Mais sinais foram aparecendo e com 2 anos ele só falava mamá e papá. E até eu pensei que estava colocando coisas na minha cabeça, mas eu sentia que não estava errada, tinha algo diferente. E questionava se talvez não estivesse o estimulando corretamente ou isso fosse resultado de falta de interação com outras crianças por causa da pandemia. Era muito angustiante. Teve uma vez que eu precisei levá-lo ao médico porque teve uma gripe muito forte e ele precisou tomar injeção. Foi de doer o coração, porque ele não deixou de jeito nenhum o enfermeiro chegar perto, tocar nele. Nesse dia eu percebi a força que ele tinha, pois o enfermeiro não conseguiu segurá-lo. Tudo era muito complicado. Toda vez que levávamos ele para cortar o cabelo era uma confusão, uma dificuldade imensa. Quase impossível segurá-lo. Ele se debatia muito, chorava desesperado e eu ficava com muito medo dele se machucar. Meu marido ficava morrendo de vergonha, muito bravo, e eu mais preocupada ainda. Eu sabia que tinha algo errado, mas lá no fundo eu queria negar isso. Muitas vezes a gente tenta se enganar dizendo para si mesma que está tudo normal. Mesmo que o médico estivesse certo que temos que esperar o tempo da criança, que é assim mesmo porque o pai demorou a falar, ou a mãe era tímida assim também com outras crianças, que não posso comparar meu filho com o filho dos outros, mas entendi que precisamos estar atentos a esses atrasos de desenvolvimento sim. Porque quanto antes buscarmos ajuda profissional especializada, melhor será para meu filho. Tanto ajuda para ele diretamente, quanto para mim como mãe, que nem sabia o que fazer para ajudar meu filho. E para piorar a situação, eu e meu marido começamos a brigar muito por causa do nosso filho. Ele me acusava de mimá-lo demais e por isso o menino não aceitava fazer o que pedíamos, algo do tipo querer brincar com outras crianças, que eu protegia demais. E eu acusava de ser um pai ausente, que não gostava de brincar com nosso filho, que não tinha paciência. E quase nos divorciamos porque as brigas e as acusações eram constantes. Depois de alguns meses de angústia,
a coordenadora pedagógica da escola do meu filho nos chamou para uma reunião e começou a falar do comportamento dele e que seria importante levá-lo a uma psicóloga para avaliá-lo melhor. Pois para as professoras ele parecia ter espectros autistas. O que isso significa? Preciso pesquisar sobre isso, vou pesquisar na internet. Cheguei em casa, tomei banho, cuidei dele, dei banho, o alimentei. Ele foi brincar, como sempre, sozinho. E então fui buscar informações sobre o que a pedagoga tinha sugerido sobre o comportamento do meu filho. Meu marido não quis conversar sobre o assunto, dizendo que a escola não sabia lidar com o comportamento do nosso filho e que estava inventando coisas. Mas no fundo eu sabia que aquelas pessoas são experientes. Escolhi muito a escola e sentia sim que nosso filho era diferente e precisava entender melhor. E comecei a pesquisar. Achei relatos de mães, alguns artigos muito superficiais. Outros não conseguia entender nada, tudo muito solto. Liguei para algumas amigas buscando indicação de psicólogos que atendessem crianças e me indicaram uma profissional. Liguei e agendei a consulta para o dia seguinte. E no dia seguinte estávamos no consultório da psicóloga, que nos atendeu, conversou comigo e com meu marido, que foi a contragosto, não acreditando que nosso filho tivesse um problema ou precisasse de psicólogos. Mas foi, estava lá. Conversou conosco, explicou que precisaria de algumas sessões com nosso filho para fechar o diagnóstico. Mas que sim, existia uma grande possibilidade dele ser autista. Confesso que senti que um buraco estava se abrindo no chão e estávamos caindo nele. Não tínhamos noção do que precisávamos fazer, como agir, mas uma coisa tínhamos certeza. O amor que temos por nosso filho nos faria fazermos o melhor para ele e o que fosse possível para ele se recuperar. E algumas sessões depois, o diagnóstico foi confirmado. Nosso filho é autista e agora somos pais de autista. Eu e meu marido começamos a brigar novamente, culpando um ao outro por não termos levado ele para ser diagnosticado mais cedo. Culpei a família dele por ter dito que eu estava louca por achar que nosso filho tinha algo de diferente em relação a outras crianças. E nessa discussão nos olhamos nos olhos profundamente, nos abraçamos e choramos. Não era hora de brigar e sim de cuidar do nosso filho tão amado. Agendamos consultas com médico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicóloga, nutricionista. Minha vida virou de pernas para o ar. Fazia tudo que os médicos mandavam, mas era tudo muito confuso. Precisava entender mais sobre o comportamento dele. Porque ele tinha que comer umas coisas, evitar outras. O que eu poderia fazer para ele falar melhor? Como seria o futuro dele? E a adolescência? Conseguiria trabalhar? Ter família? E então, buscando na internet informações mais claras e sérias, que encontrei o e-book Autismo Infantil. Um e-book completo com respostas para todas as dúvidas que me angustiavam e os profissionais não conseguiam me responder. E comecei a ler o material, tão acessível e tão profundo. Eu e meu marido começamos a ler e a estudar esse conteúdo e começamos a aplicar o que aprendimos com a leitura. E percebemos que nosso filho apresentou progressos significativos, associado a toda a atenção da equipe multiprofissional que ele já tinha. Comecei a perceber que o meu comportamento impactava diretamente no comportamento do meu filho, que não poderia deixá-lo fazer tudo o que queria por não saber agir com ele, que ele também precisava de limites. E a entender melhor o que o fazia ficar agitado, o que o fazia ficar mais calmo. E eu tinha muita pressa em entender melhor o universo dele. E encontrava informações no e-book Autismo Infantil que me ajudou a estimular meu filho da melhor forma para realmente proporcionar o desenvolvimento dele. E o resultado disso? Férias felizes, com família feliz, filho feliz e com um salto importante no seu desenvolvimento. Não tem dinheiro que pague por experiências como essas. E por tudo isso que eu relatei, eu recomendo que você que é mãe de uma criança autista e que também não consegue ter uma comunicação clara com profissionais que cuidam dele, ou que sente necessidade de entender mais sobre esse universo, sobre terapias alternativas, como música, por exemplo,
que adquiram esse e-book Autismo Infantil. Adquira o e-book para que você também possa se informar, praticar e desfrutar de melhores momentos com seu filho autista.